Seraphim, o novo sistema criado por Vegapunk que irá substituir os Chichibukai, mas não exatamente substituir como replicar eles. As suas aparências e as suas habilidades baseadas nos piratas mais fortes do mundo. Esse é o novo sistema de Vegapunk que vai ser a nova maior força da marinha e do governo mundial para enfrentar os piratas e os perigos do mundo de One Piece. O DNA deles, feito de uma raça tão poderosa e que vivia no topo da headline. Uma curiosidade, os Tenryubito roubaram os títulos dos Lunarian, basicamente de serem tratados como deuses. Além disso, eles também roubaram o lugar e agora o DNA está sendo utilizado para defender esses mesmos seres que supostamente são os atuais deuses de One Piece. Vamos então falar sobre tudo que aconteceu no capítulo 1059 de One Piece e alguns detalhes que podem ter passado despercebidos. Então não se esqueça já de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre esse lindo e maravilhoso mangá. O capítulo começa com a despedida de Marco, não só para com o Chapéu de Palha, mas também com Shanks, que estava dando uma leve carona para o médico do bando do Barba Branca. Ele está explicando que não quer mais essa vida de defender e cuidar de piratas grandes, né, ser babá deles, afinal ele já teve uma história muito cativante com seu pai e não tem por que repetir ela com outro Yonko. Mas aparentemente ele também vai estar lá quando o Luffy precisar, porque de alguma forma ele ainda sente que precisa proteger o garoto do Chapéu de Palha. Fechando esse momento, é legal a gente ver ele se despedindo não só do Shanks, mas também do Luffy, porque tem aquele sentimento todo de que o Luffy precisava agradecer ele por toda a ajuda e tudo mais. E além disso, é bom ver que o Marco ele superou tudo que aconteceu na Guerra dos Melhores e que ele levou em frente e hoje ele está bem. E antes da gente ver ele conversando com o Chapéu de Palha, vem o motivo pelo qual Yamato vai ficar em Wano ao invés de partir junto com o Chapéu de Palha para uma aventura. Apesar de querer ser um novo companheiro do Chapéu de Palha, Yamato quer ficar lá, pois outro cara igual o da floresta podem aparecer no país de Wano e tentar dominar o lugar que é muito sagrado e muito importante para o final de One Piece, afinal tem toda a relação com a arma ancestral Pluton. E acho que essa informação bate principalmente pelo fato do Caribou ter ouvido a conversa entre eles e falado que venderia a informação para tal pessoa essa que talvez tenha aparecido nesse capítulo. A gente já vai chegar lá. E mesmo o Yamato sabendo que Momonosuke é orgulhoso, ela vai tentar dar um jeito de continuar em Wano, e o melhor jeito para isso foi iniciar a sua aventura como Oden iniciou, ou rondando o país de Wano e conhecendo todos os seus arredores. E isso faria com que ele protegesse o país de Wano até o momento em que poderia finalmente sair e embarcar pelo mundo afora. Logo após isso, nós vemos Marco chegando e dizendo que há um navio próximo que irá dar uma carona para ele voltar para a ilha do Barba Branca. E aqui vem um momento curioso e interessante, que é a capacidade do haki da observação do Marco, né? Porque como ele sabia de quem era o haki, né? Pode ser também, mas eu acho que aqui pode ter alguma relação também com o seu haki da observação, caso ele seja avançado o suficiente para ver em certas distâncias e se for algum tipo especial, como por exemplo for o do Usopp. Eu acho que isso não vai ser mostrado nem nada, mas eu acho curioso, é apenas uma noção que o personagem tem de que ele pode ir até lá e ele vai estar seguro. Ou ele só falou com o Shanks antes de se despedir, pode ser isso também, mas eu quero acreditar que o Marco, ele sabe quem é pelo haki da observação, porque é mais legal, é mais bonito pro mangá. A gente vê o agradecimento do Luffy por o Marco ter ajudado ele na Guerra dos Melhores, ter salvado ele e principalmente ter lutado ao lado dele em todo esse momento. Afinal, Ace estaria orgulhoso do seu irmãozinho e ver até onde ele chegou, o quão longe ele chegou. Essa era agora está nas mãos daquele pequeno garoto do Chapéu de Palha.
A gente corta então para Amazon Lily e a gente vê a Hancock dizendo que precisa se casar com o Luffy, pois agora a ilha está com problemas, ela será caçada e ela não pode ficar dando mole numa ilha que é facilmente alcançada pela tecnologia de Vegapunk. E aqui é curioso, né? O quão longe vão as capacidades do Vegapunk. A gente já vai debater isso quando chegar os Serafins, mas ele simplesmente quebra o mundo de One Piece completamente. Ele consegue ultrapassar todas as características naturais do mundo. Tudo que o mundo consegue ser, ele basicamente não liga para as suas leis, ele não liga para as coisas que fazem sentido, porque ele consegue manipular tudo com a capacidade da sua ciência, do seu conhecimento e da sua criação, que eu acho que é o mais incrível de tudo. Após a gente ver como está a Amazon Lily cortada ao meio uma parte de suas montanhas, a gente começa o flashback e vê o que aconteceu com esse lugar. Um lugar que acabou trazendo alguns problemas só para capturar a boa Hancock. E a gente vê logo na primeira página alguém com uns olhos com estrelas e que possuem uma chama nas suas costas. A gente já vai ver a resolução dessa criatura e o seu design completo. Mas a gente vê também o marinheiro Yamakage muito confiante de que o Serafim será capaz de dominar toda essa terra e capturar a Hancock como se isso fosse fácil. E o mais interessante é, uma criança, por que isso? Qual é o motivo para esse Serafim ser uma criança? Eu tenho quase certeza que deve ter um motivo em específico, mas eu não tenho nenhum chute no momento. Talvez em uma outra hora, estudando mais e relendo mais para tentar achar um motivo pelo qual a maior arma de guerra da Marinha são crianças, só que robotizadas e com capacidades muito fora do comum. E como se um novo grande e misterioso pacifista já não fosse um grande problema, a gente também vê a tripulação do Barba Negra em pouca quantidade chegando em Amazon Lily com a intenção de capturar e roubar a Akuma no Mi de boa Hancock. A gente vê um momento meio perturbador deles falando sobre, ao invés de matar ela, deixar ela viva, e acho que a gente vê que são verdadeiros piratas ali e realmente é desagradável ver, eu não gosto deles, mas a gente vê que nenhum deles tem intenções boas com relação a isso tudo. E aí a gente vê que o motivo pelo qual o Barba Negra pode ser tão odiado por alguns é porque ele é realmente nojento. A gente continua com a tentativa de Barba Negra de chegar até a Hancock e fazendo um pequeno show-off com suas habilidades, mostrando do que ele é capaz. A gente vê o Kobe dizendo que venha conosco, Hancock, que não faremos nenhum mal a você, a gente deixa ele em paz. E aí eu acho que o Kobe se perdeu um pouco no personagem de obedecer a Marinha, né? Afinal, a Hancock já passou por umas coisas complicadas e ele tá pedindo simplesmente para ela se entregar. Que coisa mais absurda. E nesse momento vemos Teach reconhecendo uma criatura de cabelo branco, pele escura e asas negras. Até onde vai o conhecimento de Marshall D. Teach, o Barba Negra? É algo muito sólido, alguém que tem muito conhecimento não só sobre Akuma no Mi. Então, para ele estar indo até a Amazon Lily buscar a Akuma no Mi da Hancock, existe um grande motivo. Não é pouca coisa, é com certeza um conhecimento bastante nocivo para o mundo, as habilidades da Meru Meru no Mi, que talvez ainda não estejam na sua capacidade máxima na mão da Hancock. Ou apenas o jeito de utilizar ela, né? Afinal, o congelar dezenas de soldados é algo muito importante numa luta, afinal tiraria metade de um lado, e ainda mais com as capacidades da Hancock, se fossem passadas para qualquer outra pessoa, seriam realmente muito grandes. Então a gente vê que ele tem um motivo para estar indo atrás dela, o Teach, como sempre, sendo muito inteligente nos seus movimentos. Ele então volta sua atenção
para o protótipo de Lunarian que está ali na sua frente, e a gente vê alguém com uma espada bastante conhecida e também uma aparência conhecida também. É um garoto que é um pacifista e utiliza uma espada. Quem diria, né? Isso aqui, para quem não reconhece essa face, essa criança, é na verdade o Mihawk, só que na forma dele de criança. Isso é bastante interessante. Eles basicamente modelaram o Mihawk para como ele era antigamente, só que aqui vem alguns detalhes. A gente não tem noção sobre quais Chichibukai foram replicados dessa forma. Então, teoricamente, teria que ser de conhecimento deles. Será que eles copiaram só os Chichibukai diretamente? Mas como eles têm a forma deles crianças, tem algo a mais aí. E esse algo a mais pode ser mostrado mais à frente quando vamos ver a boa Hancock também sendo replicada como criança. Então pode ser que isso tenha a ver com o momento em que eles foram capturados na infância, e aí por isso que a gente também tem aquela frase do Mihawk pro Crocodile sobre ele não confiar nas pessoas. Na verdade, do Crocodile pro Mihawk, né? Mas enfim, dá no mesmo. É só que é interessante porque a gente começa a entender um pouco melhor a história do Mihawk. Talvez, né, não que seja certeza, mas a gente pode tentar entender como o Mihawk foi replicado, só que sem ver realmente a verdadeira história dele até esse momento. Por isso que eu acho que a aparição desses serafins é muito importante. Porque como não apareceu nenhum outro, quer dizer que eles estavam sendo estudados. Mas se os outros só foram estudados quando foram já grandes, quando foram pessoas mais velhas, então quer dizer que eles não vão ser crianças, os serafins. Então aí tem um joguinho aí bastante interessante que o Oda fez, e ele mostrar esses dois especificamente, sendo que a gente sabe o passado da Hancock e o passado do Mihawk é desconhecido, então a gente pode associar o Mihawk com algum tipo de problema com a marinha quando pequeno ou algo do tipo. Logo após isso a gente vê a capacidade da criança em cortar basicamente a rocha de Amazon Lily quando criança. Assim, se for realmente as capacidades do Mihawk completamente, o que eu acho um pouco improvável, já é muita coisa. Então eu acho que deve ser uns 60%, 70% das habilidades totais do Mihawk, mas ainda assim é algo que fez o Teach até tremer um pouquinho de medo e fazer aquela cara de assustado que ele sempre tem. Um grande problema. E a gente vê que o Teach precisa usar até mesmo Haki para aguentar os golpes daquela criança. E aí a gente começa a ver aquilo que a gente não via faz um tempo. Black Hole de Barba Negra atingindo todo aquele território e destruindo muitas coisas pela frente. Na verdade, sugando elas. As habilidades da Akuma no Mi mais perigosa. Junto com isso, vemos também a Hancock agindo com suas habilidades e deixando muitos marinheiros congelados e muitos piratas também congelados em pedra. Até mesmo Helmeppo, até mesmo o vice-almirante que estava junto com Kobe para capturar ela, e vemos que nesse choque, nessa situação toda, o Kobe pede para os pacifistas pararem, pois eles irão destruir aqueles transformados em pedra, e então, se isso acontecer, a gente sabe o destino daquelas pessoas. E antes da próxima página, você percebeu que em uma das paredes de Amazon Lily tem a imagem do Luffy ali estampada? Será que o Barba Negra percebeu? Será que o Kobe percebeu? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso. E no momento em que vai rolar o choque entre Barba Negra e Hancock, a gente vê quem sai na frente. A gente vê o Barba Negra segurando o pescoço da Hancock e uma situação complicada está sendo criada. Além de Vasco Chute e Catarina Devon também estarem congelados em pedra. A gente vê as ordens do Barba Negra sobre o que é para ela fazer, enquanto toda a situação está num clima tenso até demais. Enquanto Barba Negra tenta tomar a habilidade da Hancock, pelo menos por palavras por enquanto, a gente também vê ela olhando fixamente para ele, dizendo que não tem medo da morte. Ela agindo como se fosse um D da vida, porque, meu Deus, a encarada que ela dá nele quando ele tá sorrindo é até mesmo um pouco amedrontadora. Kobe não sabe o que fazer. Acabar
com a vida de Hancock é algo certo. Ele vai perder muitos piratas, pois a habilidade de Hancock não pode ser quebrada por qualquer um. Então Barba Negra chama Colby e vê um grande impasse rolando. A situação inteira num clima tenso, numa situação muito complicada, e ele decidindo então acabar com a vida da Hancock, pois aquilo era o mais fácil, mesmo que ele perca seus amigos, não tem problema. E seus amigos é ótimo, né? Seus, entre aspas, companheiros, né? Ele acha outros, tanto faz aquilo lá, não tem necessidade de se preocupar, né? Nessa situação toda, a gente descobre que o Colby em Rockport fez o Barba Negra conseguir vencer o Oshoku e se tornar o chefe da Ilha Pirata. O que esses dois fizeram? Qual é a relação que eles tiveram no passado? Muito curioso. E antes que ele acredite em qualquer palavra da Imperatriz Pirata e ele tome sua decisão, o homem chega com aquela cara de bravo, preparado para lutar. A gente até vê o Colby numa face de Enel, né, com os olhinhos saltando para frente assim, tipo, quem que eu tô vendo na minha frente? A gente vê o Rei das Trevas, o braço direito do Rei dos Piratas, Silvers Rayleigh, para chegar e resolver todo o problema. E esse é um momento em que a gente vê muitas faces do Barba Negra nessa luta e nessa situação toda. Ele passa por um momento em que ele tá com a cara tranquila e como se ele fosse resolver toda a situação fácil, e aí ele já passa por uma cara amedrontada e com suor no rosto quando o Rayleigh aparece. Ele age como um mediador de toda aquela situação e faz a Hancock destransformar as pessoas em pedra, assim como ele também faz com que todos aqueles que estavam lá saíssem. A única coisa que ele não fez foi impedir Colby de ser levado por Barba Negra, mas a gente já vai chegar lá. Antes disso, nós descobrimos que ele chegou lá, salvou toda a situação e que tudo está mais complicado, principalmente porque Vegapunk construiu navios de Kairoseki que conseguem passar pelo Calm Belt sem atrair os Reis dos Mares. E aí, isso é o motivo pelo qual o Vegapunk é muito perigoso, muito complicado de se lidar e possui uma inteligência muito grande. Alguém que consegue simplesmente mexer com toda a situação do mundo só simplesmente com o seu conhecimento. E então descobrimos que a Shaki na verdade se chama Shakuyaku e é a ex-imperatriz dos piratas de Amazon Lily, de 2 gerações atrás. E aí a gente vê o Rayleigh falando que tiveram sorte sobre tudo aquilo e que ele não conseguiria vencer o Barba Negra nesse momento com essa idade. É algo que já é um fato, mas a gente também vê o potencial do Rayleigh, né? Ele mostra o seu haki quando ele chega para apaziguar a situação e só o próprio haki dele já meio que deixou as pessoas meio em choque, né? Sendo que ele nem usou ele muito assim, não apareceu ele usando tanto. Então mostra um pouco do potencial do antigo Rayleigh. Eu acho que ele era o mais próximo a ser um nível Yonkou, sendo bem sincero, porque meu Deus, o quão forte esse homem era, pelo amor de Deus. Eu gostaria muito que tivesse alguma coisa em algum mangá, alguma história contada pra gente ver o potencial dele em luta, porque ele realmente parece ser alguém capaz de ter lidado com alguns piratas que são muito fortes hoje e que basicamente são considerados do mais alto nível. Eu acho que ele passava esse mais alto nível, sabe? Eu acho que ele poderia se igualar a Yonkous, porque ele meter medo num Yonkou só com haki e sua presença é algo muito fora do comum, até mesmo pela sua idade. Voltando para Shaki, tem uma curiosidade: a sua revelação como ex-imperatriz de Amazon Lily foi tão pequena, mas tão brilhante, que é uma das minhas coisas preferidas sobre o capítulo, por conta de um foreshadow que foi decifrado. Então vamos lá. Todas as mulheres de Amazon Lily possuem seus nomes baseados em flores, e Shakuyaku é uma flor mais comum no leste da Ásia e também já foi a flor nacional da China, simbolizando realeza, né? Coisa que liga com o fato dela ser a ex-imperatriz. A ilha também possui diversas ligações com essa cultura chinesa em arquitetura e vestimenta.
Além disso, ela foi a única personagem que adivinhou que a Hancock tinha se apaixonado pelo Luffy. E isso foi porque há anos atrás ela fez o mesmo por Rayleigh, e ela entendia essa situação que a Neon falou sobre a Imperatriz estar apaixonada por um pirata e tudo mais. Além disso, Rayleigh também conseguiu chegar à ilha de Amazon Lily lá antes do time skip com tranquilidade, digamos assim, nadando. Super simples, mas ele conseguiu fazer isso sem um log pose ou um vivre card, mostrando então que ele sabia o local e já tinha ido lá de alguma forma. Além da senhorinha que fica ao lado das imperatrizes receber uma carta direta sobre a Shaq. Então, isso é um pequeno foreshadow do Oda, aparentemente. Você deixa aí nos comentários o que você acha, se é ou não, mas é algo muito legal, muito bonito de se ver. Porque é tão sutil, mas tão bem encaixado, e essa revelação cai tão certo. São detalhes incríveis que nos mostram a grandeza de One Piece. E para finalizar o capítulo, a gente tem o Serafim, né, sendo mostrado com a cara da Hancock, os brincos da Hancock, as asas e o resto do corpo de um Lunarian, mas que são, curiosamente, os seres, né, lá da headline. Enfim, tem muito a se explorar sobre isso, como eu falei ainda, e vamos ver o que vai ser. O importante aqui é que o Kobe foi capturado e agora o Barba Negra tem ele. O que será que o Barba Negra vai querer? Óbvio, informações, tudo que ele puder tirar do Kobe, ele vai tirar, mesmo que ele devolva. A gente sabe que o Kobe vai voltar a ser aquele cara que vai fascinar alguma parte do navio. Tadinho dele, ele merece mais respeito do Oda. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal que você me ajuda demais, é de graça, e também você vê tudo sobre One Piece em primeira mão. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, fui!